paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Com certeza um privilégio poder conversar com você, compartilhar com você mais uma vez um texto da Escola Bíblica Dominical. Como eu disse e como digo, não precisa ser no domingo, mas precisamos estar diante da Palavra de Deus. E como é um propósito, um projeto, Escola Bíblica Dominical, então usamos essa expressão. O tema de hoje, no texto de número 8, fala sobre a resistência de Mardoqueu. E eu quero ler o texto bíblico que está exposto aqui no livro de Esther, no capítulo de número 2, versículos 21 a 23, e depois no capítulo 3, versículo de número 1 até o 6, diz: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu. Ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, ou Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porém assim tinha ordenado, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Ou seja, então, essa postura de se inclinar diante do Amã por sua autoridade era uma ordenança, era uma ordem do rei. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Então, está mais uma vez dito que foi um mandado do rei, uma ordem. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só em Mardoqueu. Por conta de terem havido lhes declarado o seu povo, Amã também procurou destruir os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, uma das coisas interessantes aqui desse texto, antes de falarmos da resistência de Mardoqueu, porque haviam pessoas que estavam mais incomodadas do que o próprio Amã. O Amã nem via Mardoqueu. Segundo o texto, ele não estava nem prestando atenção. Ele estava tão empolgado com a inclinação de todos, ele estava tão realizado, a soberba do que o seu coração estava tão satisfeita, né? Porque aquela inclinação, aquela reverência sustentava, alimentava a soberba de Amã. Interessante que havia uns fofoqueiros ali que foram falar com Mardoqueu: Mardoqueu, você não vai se inclinar, você está transgredindo o mandado do rei. E o Mardoqueu então lhes expôs a razão de não se inclinar, que não se inclinaria a um homem assim. E aí essas pessoas foram contar ao Amã que o Mardoqueu não se inclinava. Eu nem sei se eu devo me servir desse adendo da história para tecer algum comentário. Mas é interessante que tem gente que sente mais as dores do outro do que a própria pessoa. Repito, o Amã nem estava vendo que o Mardoqueu não se inclinava, mas tinha gente incomodada com aquilo. Será que essas pessoas que foram falar com a Amã que o Mardoqueu não se inclinava fazia parte da sua torcida? Enfim, mas vamos deixar isso para lá. Então a história
está falando inicialmente no texto que eu li para você, que uma vez o Mardoqueu descobriu que 2 servos do rei, 2 eunucos, dos da guarda do rei, estavam planejando matá-lo. E a Bíblia diz que o Mardoqueu inquiriu sobre aquilo, sobre da verdade, e disse a rainha Ester para que contasse ao seu marido. Uma das coisas interessantes e importantes aqui é que todo aquele ato de Mardoqueu foi escrito no livro das crônicas perante o rei. E um dos furos dessa história, como que o rei, sendo protegido, abençoado por alguém que lhe informou da tentativa desses 2 homens, o Bigtan e Teres, como que o rei teve a sua vida livre da morte porque alguém avisou e ele não fez nada depois? A gente poderia pensar assim, poxa vida, mas que ingratidão no coração de Assuero, por que ele não exaltou, não abençoou Mardoqueu? Sabe por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor exalta e o Senhor abate. A Bíblia diz que o humilde de coração será exaltado pelo Senhor, mas o soberbo abatido. E como em outros casos da Bíblia, outros eventos, a gente poderia pensar, poxa vida, como é que o copeiro do rei estava na prisão, recebeu a interpretação do sonho de José, voltou a servir o rei e se esqueceu de José? Como que o rei Assuero esqueceu de, com um coração grato, abençoar a vida de Mardoqueu, de exaltá-lo, de reconhecer isso? Não. Eles simplesmente não esqueceram. Não estava na hora disso acontecer. Como no caso de José, e existem outros casos na história bíblica. Ao momento de o copeiro lembrar era quando o faraó tivesse o sonho. Porque se o copeiro fala para Faraó, tá ali, é só mencionar o nome de José e ia ver lá o seu assunto, sua causa, ele poderia até ser livre da prisão. Mas e aí? E o propósito de Deus para ele chegar a governador? Como se faria? Da mesma forma, num momento crítico, perceba que a história diz, o restante da história eu não li para você, que Assuero perde o sono, não concilia o sono e pede para trazer o livro das crônicas dos reis, e ele vê lá que um dia o Mardoqueu fez aquilo, ele já havia esquecido. Era hora dele lembrar, era o momento, na hora que o povo estava debaixo de uma lei de morte, era hora dele se lembrar, era aquele momento. De igual forma, eu falo para você que talvez tenha feito algo para exaltar o nome do Senhor e abençoar a vida de alguém, ou feito uma coisa prodigiosa na casa de Deus, onde você serve ao Senhor, algo na obra, abençoado a vida de alguém, você não teve o devido reconhecimento. Há pessoas que, fazendo algo para alguém quando não tem o devido reconhecimento, ficam enraivecidos, consternados, aborrecidos e eu não vou fazer mais nada por ninguém porque ninguém sabe reconhecer. Agora existem outras pessoas que fazem para alguém como fazendo para Deus, como a Bíblia diz, e que não espera reconhecimento dos homens, mas está colocando diante de Deus boas obras. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos terá uma recompensa. E a Bíblia diz que se nós formos recompensados pelos homens e assimilarmos aquilo, já recebemos a recompensa do que fizemos. Mas se nós fizermos para Deus e aguardarmos a recompensa de Deus, ela não falhará.
Então o que é melhor? Receber dos homens ou receber de Deus? Pensa. Talvez isso que eu estou lhe dizendo seja curador para a sua alma, porque talvez você trabalhou na obra do Senhor ou trabalha, e você espera que de alguma maneira, em algum momento, alguém veja isso e considere o que você faz. Eu não estou dizendo que não deveria alguém ver o que você faz e considerar, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que se eu receber a recompensa de alguma coisa e me comprazer com aquela recompensa que alguém me traga, eu não vou receber de Deus o que a Bíblia diz, porque eu já recebi minha recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, entendamos conjuntamente isso. Não é apenas o fato de um homem não saber recompensar, mas existem algumas coisas que jamais deve ser considerado pelos homens, e sim de Deus. Deus deve considerar. Deus sabe de tudo. Então, é um aviso para mim, um aviso para você. Eu estou fazendo o que estou fazendo na obra. Qual é a minha motivação? O que eu espero? O que eu espero receber? De quem eu espero receber? Talvez você esteja aí sofrendo por conta disso, porque você fez, a igreja não reconheceu, você fez e o pastor não reconheceu, você fez e reconheceu outra pessoa. Isso não é inédito na igreja, de alguém fazer e outro levar o prêmio. Eu já vi isso acontecendo bem de perto e já senti isso na pele. É fácil? Não é fácil. Mas se o mérito nosso, trabalhando na obra, ou estendendo graça e misericórdia a alguém, for ser considerado pelos próprios homens, então qual é o mérito divino? São coisas que precisamos pensar. E isso ficou lá na história, escrito. E agora nós nos deparamos com a continuação da história de um homem sendo ameaçado de morte. E agora não só o seu povo, mas toda a nação dos judeus que estavam em Babilônia, por conta da raiva de Amã em relação a Mardoqueu, que não se dobrava a ele. E por que Mardoqueu não se dobrava? Porque ele não se dobrava, não adorava homens, não se dobrava diante de homens. Mas aí a gente chega a um paralelismo da lição passada, da justa Esther, da menina tão boa, enfim, da Vasti, que não se dobrou à vontade do rei. Da mesma forma, nós estamos vendo Mardoqueu aqui não se dobrando ao mandado do rei. E aí, como que a gente vai explicar isso? Nós vamos explicar isso da seguinte forma: que Mardoqueu tinha conhecimento de Deus, quem era Deus, e ele era inclinado a obedecer ao Senhor. Porém, há um entendimento, uma compreensão, não que eu não deva respeitar os homens, as pessoas e as autoridades, mas todas as vezes que obedecer uma autoridade ou qualquer lei humana significa desobedecer a Deus, então eu vou obedecer a Deus e desobedecer aquela ordem, até aquela lei, porque ela é contrária à vontade de Deus. Nós vemos hoje isso muito claro no nosso país. Leis sendo criadas à la vontade, leis sendo criadas a dar com pau, leis sendo criadas. E você sabe que grande parte das leis criadas são para ter imposição de multa, não sei se você sabe disso, mas sim, é uma verdade. E o Mardoqueu, ele preferiu descumprir uma lei dos homens para cumprir a lei de Deus. Ele preferiu desobedecer aos homens do que desobedecer a Deus. Você sabia que está escrito na palavra: mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Então ele não se inclinou à soberba de Amã por causa disso. E isso irritou Amã de uma maneira tão grave que ele, irritado,
quis destruir Mardoqueu, mas ele não quis só destruir Mardoqueu, ele quis destruir todo o seu povo. É no contexto histórico aqui, do Amã ser uma agagita, que ele era descendente dos amalequitas, inimigos do povo de Israel, e que ele então canalizou toda a sua fúria para tentar varrer a nação de Israel, onde eles estavam. E a história, o comentarista até lembra isso, que a história tem episódios de pessoas que em outro momento tentaram igualmente varrer os judeus da nação, da terra. E na verdade, essas pessoas são apenas personagens que são utilizadas por um espírito. Por quê? Porque, biblicamente falando, os judeus são a nação de Israel, Israel, descendência de Abraão, é chamado por Deus com promessa. Então, há junto da história desse povo uma promessa de Deus dada a Abraão. Então, é óbvio que, como Deus chamou um homem para dele fazer uma nação que temesse o seu nome e o servisse, é claro que tem o ódio do inimigo. Essa é a nação terrena. O Senhor Jesus edificou a igreja, chamou a igreja para testificar do seu amor, da sua salvação. E por que então o ódio do inimigo contra a igreja? Porque a igreja é eleita do Senhor, é amada de Jesus, é a noiva do Cordeiro, que um dia será esposa do Cordeiro. Por isso a raiva, o ódio, a ira, por isso leis que infringem, que atacam a igreja ferozmente. Sim, eu até entendo que Deus levante pessoas na nossa nação para defender, estar lá no Congresso, enfim, nós estamos até chegando num período eletivo, que isso tem que ser orado, pensado, meditado, claro que tem que ser. Só que o maior protetor, eu não digo defensor, mas protetor da igreja, é o próprio dono dela, é o Senhor Jesus, que assim como o inimigo levantou pessoas na história para destruir a nação de Israel, e Deus levantou pessoas para proteger, para resguardar, da mesma forma o ódio do inimigo contra a igreja vem para roubar, matar e destruir, para detonar, mas há na igreja um Espírito de Deus que protege a igreja, a integridade da igreja, e a igreja andando em santidade tem a bênção de Deus, a proteção do Senhor. Então as histórias, elas servem para apontar, mas a história de Deus serve para trazer à tona uma realidade que não se pode perder. E nessa história, diante dessa circunstância, nós vemos, como o título diz, a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu preferia morrer, se fosse necessário, do que se curvar a alguém tão abominável. O texto áureo, o texto de ouro deste texto, dessa lição, diz, está em Esther 3:3. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Por que não obedece? E a verdade prática diz, como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos... Ético-morais, epa! Aqui é morais com I. E devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então a orientação de Deus sempre vai ser vital para nós, necessário seguirmos para estarmos corretos com Deus ou não tão errados, ou o mais correto possível. A conclusão desse texto, desta lição de escola bíblica, diz o seguinte: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. É razoável você ver nesse período eletivo tanta gente que nunca vai à igreja, nunca está no culto ou na reunião de outras religiões, mas nesse período eletivo se mostra, se doa, se faz presente. Só nesse período. Na verdade, não querem a bênção de Deus, a submissão ao Senhor.
querem o voto daquelas pessoas que estão naqueles lugares. Então ele diz aqui que uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. E aí nós encontramos uma citação de Jeremias 17, versículo 5, que eu sei que você conhece, mas nós vamos só relembrar, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Na verdade, o que o texto está dizendo aqui é que eu não deva confiar em ninguém, em que eu não deva confiar em alguém. O que a Bíblia está dizendo que é maldito o homem que confia na natureza humana, ou maldito o homem que confia em si próprio, olha só, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, essa pessoa não será bem-aventurada porque em algum momento vai dar BO, em algum momento vai dar ruim, em algum momento não vai ser funcional esse relacionamento. Mas nesse mesmo texto que diz que é maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força, o seu poder de realização, enfim, diz que é bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque aquele que não confia no Senhor será como a tamargueira no deserto, que mora no lugar inabitável e nem sente quando vem o bem, mas aquele que confia no Senhor será como a árvore plantada junto à ribeira de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se deixa afadigar, nem de dar fruto. Então é assim o homem, a pessoa que confia no Senhor. E a conclusão segue dizendo: embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba, que nós devemos nos resguardar em momentos de perplexidade, de adversidade, que nós devemos ser, me permita dizer assim, nós devemos ser espertos, não bobão, prudente como a serpente. Como é a prudência da serpente? Ela fica armada, ela fica numa atitude de ataque se ela for atacada, se mexer com ela. E, como diz a Bíblia, prudentes como a serpente, mas simples como a pomba, que você joga um milho, ela vem, enfim, alguma coisa parecida. Que o Espírito de Deus nos ajude, que o Espírito de Deus nos oriente. Quem sabe você está agora diante de uma decisão e esta decisão depõe contra a sua fé, contra a palavra de Deus. E você tem que escolher agradar a Deus ou os homens. Seu patrão mandou você mentir, disse para você fazer uma declaração mentirosa. O que você vai fazer? Você vai mentir e desagradar a Deus? Ou você vai dizer para ele escolher outra pessoa para mentir porque você não pode fazê-lo? E assim, agradando a Deus, desagradá-lo e ser exposto a uma situação de demissão, de qualquer coisa. O que você vai fazer? A Bíblia diz: o maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Quem sabe você lida com uma pessoa no seu trabalho, até mesmo na sua família, em qualquer outro lugar, que de uma hora para outra, sem você esperar, está tramando ou vivenciando uma situação de ódio contra você. E que você compreende, entende que é por conta do seu temor ao Senhor e da sua prudência. O que você vai fazer? Você vai deixar de temer ao Senhor, de lhe obedecer para estar bem com essa pessoa? Ou você vai continuar temendo a Deus e servindo a Ele, obedecendo a sua palavra e tentando, claro, não ser inimigo de alguém ou não fazer inimigos, tentando ajustar isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas.
A luta, basicamente, de Mardoqueu não era contra Amã, mas aquele espírito que estava nele, aquela mentalidade devoradora, destruidora. Só que o Amã era irreversível. Que o Espírito de Deus nos ajude a ter entendimento, compreensão e inteligência espiritual para sabermos como agir, para sabermos interagir com as pessoas na casa de Deus. Quantas vezes as pessoas se deixam ficar odiosas, enraivecidas por conta da atitude de uma pessoa. A conclusão aqui que eu li com você diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Que tal você na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pôr em prática a oração? Senhor, eu estou orando por fulana, por fulano, tem se inserido contra mim. Há um espírito nesta pessoa tentando me destruir, tentando me arruinar, tentando me defamar, tentando me entristecer, mas eu resisto a esse espírito que está nela e vou oferecer graça a essa pessoa para que ela possa mudar de vida. Que tal pensar dessa maneira? Que tal entender que em todo conflito existe algo de espiritual? É claro, a pessoa está se deixando levar pelo espírito, ela é responsável pelo que está falando ou fazendo. Mas se você pode orar e compreender que uma pessoa possa estar dominada pelo espírito maligno e você, antes de qualquer coisa, antes de um processo, antes de como se diz, uma boa briga, uma boa discussão, que tal orar? Que tal repreender o espírito que está na pessoa? O texto fala, o título é A Resistência de Mardoqueu. Deixa eu dar um confere aqui, não é isso? A Resistência de Mardoqueu. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que tal, então, sermos resistentes como Mardoqueu ao mal, a todo pecado que tenta nos dominar, não nos inclinarmos a paixões e cobiças humanas e nos mantermos íntegros para com o Senhor? Que Deus esteja ministrando sobre todos nós e que cada um de nós esteja assimilando essa ministração do Senhor, para que a gente possa, assim como Mardoqueu resistiu, inclinar-se à idolatria humana, a alguém que legitimamente queria adoração para si. E que tal a gente então nos inclinarmos mais ao Senhor, nos submetermos mais ao Senhor e sermos não de dura cerviz, mas de um espírito pronto para celebrar o Senhor na nossa vida. E assim, Deus estará coordenando e governando todo o nosso ser. Que a mão do Pai, que a glória de Deus esteja aí presente na sua vida e que todo o nosso ser seja dirigido e ministrado e coordenado pelo seu Espírito. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.